Lu, vou passar a palavra para você coordenar e mediar o evento, e aí a gente vai iniciar com uma breve explanação dos nossos 3 convidados, e na sequência a gente vai fazer uma interação e um debate entre todos nós, e fiquem todos à vontade para, pelo chat, já trazerem questões, dúvidas, para a gente aquecer aí a discussão e o debate. Obrigado e um bom evento a todos. Boa noite a todos. Obrigada, Vicente. Eu gostaria primeiro fazer aqui uma breve introdução do porquê que nós estamos tratando desse assunto. Vamos lá. Ok. Porque no patrimônio do CFO em risco e mecanismos de proteção, compliance e seguro de D&O. A primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês e comentar aqui um breve disclaimer é que esse evento tem a finalidade de compartilhar boas práticas de gestão de riscos e falar do seguro de D&O como uma ferramenta de gestão de riscos. Esse evento não está sendo patrocinado por nenhuma seguradora, não pretende divulgar o produto de nenhuma seguradora em particular, mas então somente falar, né, desse instrumento de gestão que é o seguro. E a gente recomenda que as empresas que tiverem interesse, quem já não tem esse seguro contratado, que procure os corretores de seguro, há vários corretores especializados nesse tema, para que possam também indicar as melhores seguradoras com as melhores condições para esse seguro aqui, tá? Então, seguindo adiante, né, nossa intenção aqui é compartilhar o melhor para os nossos associados e também para toda a audiência que está aqui nos acompanhando. Bom, por que esse tema do seguro, né, do patrimônio do CFO? O que nós temos testemunhado recentemente é um aumento significativo de sinistros de seguro de responsabilidade civil, que né, o termo técnico é RC, diretores e administradores, o famoso seguro de D&O, né, vem de Directors and Officers, em que o aumento de sinistros aumentou 4 vezes entre 2015 e 2019. Esse gráfico que eu apresento a vocês são os dados da SUSEP, né? Então, é uma realidade de Brasil, compilado da SUSEP, mas se a gente olha outras publicações internacionais, de outras seguradoras, de corretoras, também esse gráfico assim, é bem parecido a um aumento na tendência de sinistros e demandas dentro desse seguro. E, além disso, há também um aumento do ambiente litigioso no Brasil e no mundo. Há muitas reclamações de acionistas, né, as famosas class actions, né, lá nos Estados Unidos, movidas dentro do âmbito da SEC, há reclamações decorrentes de IPOs, de mergers and acquisitions, falência, corrupção, várias reclamações relativas a isso. E não só essas, outras causas, né, o seguro de D&O surgiu muito relacionado à proteção, né, dos administradores contra reclamações de acionistas no passado. Ele nasceu, né, dessa demanda de proteção, mas ao longo do tempo vem surgindo né, outras demandas contra as empresas e seus executivos relacionadas a ações trabalhistas, assédio moral, sexual, de gênero, multas da CVM, no caso do Brasil, e até mesmo já há casos de reclamação referentes à má gestão da crise durante a pandemia. Já tem acionista infeliz porque, né, a sua empresa, de alguma forma, estão responsabilizando executivos por conta da ação e inação durante a pandemia. E no Brasil há ainda um particular, que é o aumento da responsabilização dos gestores por questões tributárias e ambientais. Muitas discussões tributárias que afetam diretamente o patrimônio dos executivos. Então, o executivo acaba sendo responsabilizado na pessoa física, e independente do efeito danoso, independente dele ter cometido algum ato doloso, né, intencional, basta ele simplesmente ser citado no inquérito, ser citado ou administrativamente, para que a empresa e ele mesmo, às vezes, tem que recorrer à defesa. Então, e muitas vezes acaba tendo que desembolsar altas quantias aí nos custos de defesa. E ele também pode sofrer um outro cenário assim, mais penoso ainda, que eu mesma já testemunhei em alguns sinistros, bloqueio dos bens,
ter seus bens penhorados pela justiça, enquanto a causa não se resolve, ele fica com o seu patrimônio preso, e até mesmo restrições na sua vida pessoal, prisão, né, impedimento de viagens, pode ter seu passaporte confiscado pelas autoridades, enquanto ele não responde o processo. Então, é um cenário bastante sério, e que por isso me chamou a atenção de nós conversarmos assim um pouco mais, né, a fundo sobre esse tema, e que não afeta só grandes empresas. Então, novamente, o DNO nasceu muito voltado para a proteção, né, de reclamações de acionistas de grandes empresas que têm capital aberto, listado em bolsas de valores. Mas, não obstante, isso também está afetando, pode atingir pequenas e médias empresas, né, empresas aí de capital fechado, também os seus gestores podem ser responsabilizados, e até mesmo startups. Alguns casos já me identifiquei aí fazendo uma pesquisa sobre esse tema essa semana, de ações de grupo de investidores contra gestores de startups, aí até a causa, muitas vezes, é a falta de experiência dos gestores, né, de startups. Há também reclamações contra esses gestores. Então, me chamou a atenção. Então, DNO não é mais um seguro, né? Essa situação, né, não é só o seguro, a situação não é só de grande empresa, pode afetar pequenas e médias empresas, sim. E, para isso, eu gostaria, então, de convidar a Camila para conversar um pouquinho, falando do seu lado aqui. A gente estruturou aqui nosso evento pensando, primeiro, vamos falar sobre prevenção e mitigação. Como prevenir, como mitigar esse risco, né? Em termos o que a empresa tem que fazer, em termos aí de compliance, de gestão, e aí passamos a palavra à Camila, na sequência também com o Eduardo, olhando também um pouco esse lado da prevenção e mitigação, e depois, o que aconteceu, né? Quando o problema acontece, o que a gente faz? E aí vem o uso do DNO, e aí eu vou passamos para a Luciana, que vai nos dar um panorama, né? Quando dá tudo errado, o que a gente faz, né, Luciana? Aqui. Então, vamos começando aqui pela Camila. Camila, obrigada. Eu vou aqui só soltar minha apresentação. Passo para você. Obrigada, boa noite a todos. Eu vou subir aqui a minha apresentação rapidamente. Então, boa noite a todos. Eu sou Camila Araújo, eu sou a diretora de governança, riscos e conformidade da Eletrobras. Eu assumi essa posição em julho do ano passado, então eu estou na curva de aprendizado ainda, né? Eu saí de 20 anos de consultoria, trabalhando na Deloitte, para o outro lado da mesa, né? E para uma empresa estatal, de capital aberto, listada no Brasil, listada nos Estados Unidos, listada na Espanha, com uma série de exigências, uma série de requerimentos. E eu lembro que na época que eu estava conversando com os executivos da Eletrobras para esta posição, eles mencionaram que um dos itens, né, de atração de executivos era o próprio seguro DNO, justamente pela natureza do nosso negócio, né? Somos questionados com muita frequência, não só por reguladores, mas por investidores, por sindicatos. Então, a gente tem que estar sempre muito preparado para prestar contas, né, para ser transparente, à medida que isso vai se solidificando, né, que as reclamações se concretizam. Então, eu trouxe aqui rapidamente, é uma apresentação muito curta, mas para dar um overview de como é que foi a contratação de DNO para a Eletrobras e quais são os instrumentos que a gente tem usado, não só para trabalhar preventivamente, mas também no momento onde a gente precisa mitigar uma reclamação ou mitigar uma situação de risco materializado, o que a gente faz, né? Então, só para contextualizar, em 2012, a Eletrobras listou, né, abriu capital na Bolsa de Nova York, e com isso, um dos requerimentos é que a companhia contratasse um seguro
para Directors and Officers da companhia como um todo, ou seja, os administradores, a diretoria executiva e os conselheiros de administração e fiscal. E foi aí que a gente começou um processo licitatório. Como era uma coisa nova, o TCU interviu, né? Porque tudo a gente precisa ter muitas das nossas decisões, elas são sujeitas a uma revisão, uma aprovação do Tribunal de Contas. Então, a partir do momento que a gente começou a licitar para esse contrato, a gente teve uma pausa aí de 2 anos até convencer o TCU de que isso era uma prática, né, das companhias grandes listadas com ação em bolsa. E aí a gente conseguiu contratar a primeira pólice de seguro lá em 2014 com renovações anuais. Em 2018, a gente fez a celebração de uma nova pólice, onde a gente estendeu a cobertura para membros de conselho de administração, conselho fiscal e nossos indicados a conselhos das nossas empresas, coligadas ou controladas, ou seja, a gente tem executivos da companhia que sentam em conselhos nas nossas empresas coligadas, e para esses também a gente estendeu o seguro D&O, né? E em 2020, o ano passado, a gente aprovou em conselho de administração a contratação de mais uma modalidade de proteção aos administradores, que é o contrato de indenidade, que eu diria que também é uma coisa nova, ele é complementar ao D&O, ainda está sendo bastante discutido. A gente não conseguiu aprovar isso no nosso estatuto, que a gente fez uma atualização do estatuto ano passado, mas a gente segue em discussão com a União, porque a União quer fazer uma coisa consolidada para todas as empresas estatais federais, né? Então, a gente tem trabalhado, desde 2014, com coberturas de seguro para os administradores e conselheiros. Tanto o D&O quanto o contrato de indenidade garante aos assegurados proteção por erros administrativos sem dolo, tá? Então, quando a gente certamente vai ter dúvidas, perguntas, a questão da intenção é muito forte, você precisa mostrar, para poder acionar o seguro, né, e a cobertura, você realmente precisa estar subsidiado das suas decisões, como elas foram tomadas, e que gerou um erro ou um equívoco, e que, de certa forma, precisa ser coberto pelo seguro, né? Mas isso é o que a gente fala, é o fim do processo. A gente tem mecanismos preventivos, né, que a gente deveria colocar em prática para evitar que esses erros e essa tomada de decisão equivocada aconteça, né? E eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas tanto o seguro quanto o contrato, eles são instrumentos pertencentes ao ambiente de governança corporativa da companhia e asseguram a responsabilidade e a transparência corporativa. Tá? A gente é sabido, a gente divulga que os nossos executivos têm essa proteção como parte do processo de governança, tá? E, além disso, o contrato de indenidade, né? Face à pólice vigente do D&O, ela aumenta a cobertura do limite máximo segurado pelo D&O, porque ele tem, né, um limite de cobertura mínimo e máximo, a cobertura acima dos limites específicos eventualmente impostos pelo seguro, então esse seria o escopo do contrato de indenidade, né? Aí falando de constrição de bens e disponibilidade, envolvimento de cônjuges, companheiros, etc., ou a cobertura para aqueles valores abaixo da franquia do D&O, né? Então a gente compõe, eu diria, os mecanismos detectivos, ou melhor, os mecanismos corretivos com o seguro e o contrato de indenidade. A gente ainda não tem contratos firmados, tá? Como eu disse, isso está em discussão com a União, mas a gente tem a iniciativa aprovada pelo Conselho de Administração da companhia, que depende dessa sequência com o nosso controlador. Eu não vou entrar muito na questão de conceitos, porque a gente tem os especialistas de seguros aqui conversando com a gente, mas, em linhas gerais, a modalidade contratual do D&O, ela busca garantir a cobertura por atos de gestão dos administradores, tá? Isso fica, como é que fala, formalizado na pólice, exclui os atos dolosos, que eu deixei aqui grifado, né? E ela estipula limites máximos de indenização, né? Já o contrato, eu falei que é complementar, cobre aquela franquia que muitas vezes é abaixo da franquia do seguro, ou que extrapola o valor máximo da cobertura, tá?
é uma modalidade contratual que, na realidade, ela tem eu diria, um benefício indireto, que é o de atração de profissionais mais gabaritados, porque você consegue você consegue atrair para dentro de uma companhia tão complexa como a Eletrobras, profissionais que sabem que estarão seguros, não só pelo seguro, como pelo contrato, né? A gente consegue compor diretorias mais sérias e mais profissionalmente capacitadas, né? Em linhas gerais é isso. Mas isso, como eu disse, são os mecanismos corretivos lá na frente, né? O que a gente tem que fazer quando o risco está materializado. Dentro da Eletrobras, a gente busca, sim, trabalhar da forma preventiva, né, para evitar que esses riscos se materializem. Então, idealmente, as empresas têm que estruturar seus processos de conformidade e riscos com base nesses mecanismos preventivos de proteção, não só do administrador, mas da companhia como um todo. A gente procura proteger o valor da companhia. Eu trouxe alguns exemplos aqui que são praticados no mercado. Então, você estruturar o que a gente chama de segunda linha de defesa, né, que é uma área de governança, riscos, compliance, controles internos, separadas, juntas, a depender do tamanho da empresa, você fala dentro de uma diretoria ou diretorias independentes, enfim. Mas o importante é que você tenha esses mecanismos para que você consiga implementar controles que vão mitigar os riscos que você identifica, sejam eles riscos de negócio, riscos de conformidade, enfim, riscos externos, internos, o mapa de riscos que você mapear no seu trabalho, tá? No cenário do seu negócio. Além disso, estabelecer uma rotina de certificação interna desses processos, né? Dos seus processos de negócio e dos processos da segunda linha de defesa, no papel da terceira linha de defesa, que é a auditoria interna. Auditoria interna independente, que reporta diretamente para o seu comitê de auditoria ou para o seu conselho de administração. Tá? Por quê? Porque ele faz um trabalho de certificação independente. Ele valida não só as atividades da primeira linha, compras, venda, logística, estoques, fechamento, etc., contábil, contabilidade, mas também certifica o trabalho da segunda linha, governança, gestão de riscos, controles internos e afins, né? Você implementar um canal de denúncias independente, disponível 24 horas, e acessível não só para o seu público interno, ou seja, seus funcionários, mas para o seu público externo também. E, lógico, não só o canal, mas uma estrutura para apurar as denúncias que são recebidas e responsabilizar, no caso de elas serem concluídas como procedentes, tá? Então, isso mostra uma governança muito forte, uma tomada de decisão tempestiva para os casos de irregularidades e que protegem o administrador dentro da cultura de governança, né? Além disso, você tem que fortalecer seu processo de comunicação com investidores, pautado em transparência, na prestação de contas em si e no tratamento equânime a todos os sócios, todos os investidores. Então, informações relevantes que precisam ser comunicadas, são comunicados no tempo certo, logo que acontecem, você reporta os seus relatórios tempestivamente ou dentro dos prazos estipulados pelos reguladores, você está à disposição para responder dúvidas que vêm via ofício, via consumidor, enfim, então tudo isso fortalece o seu processo de transparência. E, por fim, é lógico você ter um reforço, uma revisão do seu código de ética e conduta com treinamentos periódicos ao seu corpo de funcionários de alta administração e terceiros, né, que dependem da sua companhia no dia a dia, para que todo mundo entenda e pratique aquele modelo de conduta que você entende que é o melhor para o seu negócio, né? A gente não deveria ter muitas variações entre as empresas, mas, acreditem ou não, tem empresa que não gosta de assinar, quando você contrata ela, que ela vai aderir ao seu código, ela diz que adere ao código dela, né? A gente sempre espera que sejam similares, mas acontece. Mas, de qualquer maneira, é importante você ter esse código fortalecido em revisões periódicas para ter certeza que você está capturando todos os mecanismos ou as expectativas de conduta que você quer estender para todos os seus funcionários e terceiros, né? Em linhas gerais, esses são os principais mecanismos preventivos
que a gente vê no mercado, que são comprovadamente efetivos, tá? E que eu diria que é o começo para que a gente tenha uma melhor proteção dos administradores e da companhia, também, principalmente da companhia, ok? Era isso que eu queria dizer, não sei se eu passei muito do meu tempo, mas eu agradeço, vou parar o compartilhamento. Não, sensacional, Camila. Muito obrigada por compartilhar esse racional, né? Eu fiz questão de não colocar nada na minha abertura, porque eu queria deixar justamente essa surpresa aí para a audiência acompanhar que não é só o seguro de D&O. O seguro de D&O é um instrumento importante, mas tem suas limitações. Tem franquia, tem um limite, né, segurado, nem sempre você pode contratar. E existem outros mecanismos para você conseguir arredondar. Achei muito interessante esse tema do contrato de indenidade, realmente é uma prática nova, bastante interessante, além de outras boas práticas, né, de reforçar o código de conduta, código de ética, transparência na comunicação com investidores e todos os stakeholders, né? Então, muito, muito bacana toda essa que você nos trouxe aí, essas novidades. Eu gostaria, então, agora também de passar a palavra para o Eduardo, que vai nos dar uma outra visão aí mais de jurídico, mas eu tenho certeza que vai ser muito bacana também. Eduardo. Obrigado, Luciane. E eu vou fazer aqui, então, o compartilhamento da tela. Só um minutinho. Acho que já foi. Só preciso fazer aqui o compartilhamento da tela completo, né? Bom, vocês já estão vendo os slides aqui, o primeiro slide? Sim, Eduardo, estamos vendo. Se você puder colocar no modo apresentação, Eduardo, facilita a visualização. Apresentação. Se for lá embaixo, na última linha, do lado ali daquela régua de menos e mais do zoom, do lado esquerdo tem um íconezinho, só clicar lá. Só um minutinho. Para variar, enfrento problemas técnicos aqui de achar a barrinha. Mas, minha tela, quando ela fica duplicada, a barrinha some. Ah, tá bom. Mas não tem problema. Dá para ler aí e ver bem o seu slide. Podemos seguir. Tem uma dica aí do F5. Vamos ver se o F5 funciona. Ele foi, mas ele foi com a barrinha, com a... Não tem problema, você vai ali em exibir configurações, em cima. Exibir configurações, ao lado. Do lado de barra de tarefas, tem exibir configurações. Legal. Isso. Aí agora você coloca alternar, isso, exatamente. Bom, é que a minha barrinha estava tampando aqui, essa opção. Mas vamos lá. Bom, boa noite a todos, obrigado ao IBEF Paraná pelo convite para participar desse webinar. Obrigado, Luciane, pela introdução e Camila pela exposição. O tema realmente é bastante interessante e porque, obviamente, desperta aí o interesse daqueles que exercem as suas atividades como executivos, sejam pequenas e grandes empresas, seja porque também existe, como bem pontuou a Luciane no começo do webinar, existe um certo cenário de insegurança jurídica, né? E esse cenário de insegurança jurídica acaba, por sua vez, de certa maneira, relativizando a regra geral, que é a regra geral que eu coloquei aqui na tela para todos verem, que é a de que a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, né, e seus administradores. Então, essa é a regra geral que está prevista no direito brasileiro. Então, a princípio, quando um administrador ele exerce a sua atividade gerindo e administrando uma determinada companhia, seja
seja ele presidente, CEO, CFO, enfim, ou qualquer outro diretor, a princípio ele nunca deveria responder com o seu patrimônio pessoal, né, por regra geral, pelas responsabilidades e obrigações da companhia, né? Então, esse deveria ser o princípio geral que deveria vigorar também na prática. Ele hoje, inclusive, a Lei de Liberdade Econômica veio a trazer, inclusive, mais tipificação ou normatização desse princípio. Era um princípio que já existia no direito brasileiro, sempre existiu, da não confusão da pessoa jurídica com a pessoa física, dos seus administradores e sócios, né? Mas a Lei da Liberdade Econômica veio a reforçar isso ainda mais, colocando isso, normatizando esse princípio. Agora, esse princípio comporta algumas exceções, sejam elas exceções normativas, né, legais, sejam elas exceções da prática, né, seja porque as autoridades ou, eventualmente, terceiros vão objetivar extrapolar essa, digamos, a personalidade jurídica e esse conceito que existe da não confusão entre o administrador, né, e a pessoa jurídica na qual ele atua. Então, para, obviamente, trazer esse tema para uma discussão um pouco mais prática e para demonstrar que esses riscos são realmente riscos que podem existir no dia a dia da atuação de um CFO, de um diretor da companhia. Eu trouxe aqui, e esse slide, que é o meu segundo e último slide, então não precisem ficar preocupados com uma apresentação longa de advogado, porque não vai ter. Na realidade, a ideia é exatamente trazer aqui para esse slide que às vezes ele assusta um pouco, né, num primeiro momento, mas a ideia é exatamente trazer para a consideração e para o pensamento, né, de todos, que esses riscos, a princípio, eles podem parecer, quando você vai, como executivo, assumir um determinado posto, um determinado cargo numa empresa, eles podem parecer muito longe, né, muito longínquos, exatamente por conta desse princípio que eu mencionei inicialmente, que sempre vigorou no direito brasileiro. Mas quando a gente começa a olhar a vida na prática, como ela é, e a Luciana depois vai poder também trazer aí alguns dados adicionais sobre essa realidade, a gente vê que existem várias vertentes nas quais os administradores podem ser eventualmente responsabilizados pessoalmente, né? Então, por exemplo, você tem na área tributária, né, você tem riscos tributários para essas pessoas que exercem os cargos como executivos, e aí é muito comum a gente ver na prática aqui na nossa advocacia, né, a gente vê a autoridade tributária brasileira, né, a Receita Federal, iniciando autuações fiscais, obviamente questionando alguns procedimentos das pessoas jurídicas, das empresas, mas aí os auditores se valem de alguns dispositivos legais, por exemplo, tentando criar uma regra de solidariedade, um conceito de solidariedade com os administradores da companhia, né? Então, muito comum você ver autuações fiscais envolvendo administradores até para funcionarem como mecanismos de pressão, eu diria assim, né? Na hora que, obviamente, um determinado administrador vê uma potencial dívida tributária gigantesca ou relevante sendo dele cobrada, obviamente isso pode funcionar como um mecanismo de tentativa da autoridade de realmente conseguir mais eficácia nas suas ações aí de exercício de direito. E aí, obviamente, o administrador ele tem que ter uma preocupação muito grande em ter esses mecanismos, ter mecanismos de prevenção, né, ou tem que ter sempre mecanismos de prevenção e de mitigação apostos, digamos assim, para fazer frente a esse tipo de discussão que aparece, que é
como eu disse, extremamente comum, e Luciana vai poder, por exemplo, trazer mais dados para vocês desse tipo de caso que é muito comum de ser trazido para as seguradoras que fazem as coberturas de seguro de ano. Da mesma forma, riscos trabalhistas, né, que podem surgir para os administradores. A gente vê, por exemplo, diversos casos na nossa atuação aqui de dia a dia, diversos casos de desconsideração de personalidade jurídica, né, também com base na legislação trabalhista, e aí, obviamente, a famosa penhora online atuando sobre o patrimônio, seja dos administradores, seja dos representantes legais, às vezes dos acionistas, em casos de execuções, como eu disse, de dívidas trabalhistas. Então, esse também é um outro aspecto, né, uma outra vertente de potenciais riscos para os executivos que precisam ficar atentos a respeito dessas situações, casos de assédio. E até muito interessante que, recentemente, uma companhia, inclusive, isso foi objeto de notícia jornalística, né? Uma companhia resolveu processar um administrador exatamente porque ele teria causado uma situação de assédio, e aí, obviamente, a companhia foi responsabilizada pela vítima do assédio, e aí a companhia, posteriormente, também exerceu seu direito, que a gente chama de regresso, contra o executivo. Então, esse tipo de situação tem sido cada vez mais comum e obviamente, desperta aí a preocupação dos executivos em geral, né? Não só dos CFOs, mas dos executivos em geral. Nas companhias, por sua vez, que são companhias que a gente chama listadas, né? Companhias abertas, como é o caso da Eletrobras, no mercado de capitais, a legislação do mercado de capitais sempre é algo que traz uma grande preocupação, principalmente para o diretor de relações de investidores, né, com investidores, que é o famoso RI, e normalmente é a primeira pessoa que vai ser objeto ali de uma reclamação, por exemplo, por parte da Comissão de Valores Imobiliários, por parte da CVM, ou até mesmo de um autorregulador, que é a BSM, por exemplo, divulgação intempestiva de fatos relevantes, né? Isso tem sido também muito comum, objeto aí de pedidos de cobertura em seguros de D&O. A gente tem visto isso na prática, né, no dia a dia. Assuntos criminais, né, ou um potencial risco criminal, e aí pode, obviamente, cada um desses itens que eu coloquei aqui na tela pode gerar riscos criminais subjacentes, né? A legislação criminal, às vezes, criminaliza ilícitos ambientais ou ilícitos do mercado de capitais, e aqui eu acho que vale, uma esfera, obviamente, de risco, né, para o CFO, mas quando, obviamente, fala-se em crime, via de regra, você não tem nenhum tipo de mecanismo de proteção patrimonial para aquele que potencialmente comete crime. Agora, o D&O e o contrato de indenidade podem funcionar aí como mecanismos para, pelo menos, um custeamento da defesa do executivo, né, na medida em que esse executivo, obviamente, vai precisar se defender e vai ter que, obviamente, tentar comprovar a sua inocência, né? E essa comprovação, ela pode, muitas vezes, se mostrar bastante pesada e custosa para o executivo, obviamente, num cenário em que, obviamente, ele não tenha uma proteção. Valendo dizer que, para aquelas condutas criminosas, né, dolosas, né, e aí em que, de fato, fique comprovado que o executivo agiu dolosamente, cometeu um crime, aí nem o contrato de indenidade, como a Camila mencionou, nem o seguro de D&O vão dar cobertura para esses tipos de situações. Mas, obviamente, como eu disse, é muito importante, sob um aspecto criminal, saber que eventualmente um determinado executivo pode estar sujeito a esse tipo de risco e que, pelo menos para o seu custo de defesa, caso não haja aí uma evidente situação de dolo, ele vai poder ter a sua
proteção por meio desses mecanismos que a gente já citou. Mesma coisa acontece com os atos lesivos, que são atos de corrupção, e aqui a gente tem, eu fiz uma divisão porque eles, obviamente, em função, né, dos atos lesivos para as condutas criminais, em função exatamente do fato de que esse tipo de reclamação tem sido muito comum pós-operações aí da Polícia Federal, especialmente a Lava Jato, e o que diz respeito aos atos lesivos, a gente tem aqui alguns casos no escritório, é que muitas vezes a gente vê os executivos envolvidos em situações que eles não cometeram o ato lesivo em si, né, o ato de corrupção, e só para todo mundo entender, ato lesivo aqui, basicamente estamos falando de situações de corrupção. O ato lesivo é um conceito que existe dentro aí da prática securitária e das apólices de D&O, então por isso que eu repeti ele aqui, para todos conhecerem. Mas ele, como eu disse, o executivo ele pode eventualmente, numa situação fora do seu controle, se ver envolvido numa apuração, numa investigação de atos lesivos, e obviamente que a ideia é sempre que ele possa, enfim, exercer os seus direitos de cobertura, né, nos atos lesivos, nas apólices de ano e nos contratos de indenidade, mas que muitas vezes oferecem exclusões, né? A Luciana vai poder comentar um pouco mais sobre isso, mas os atos lesivos em si, eles têm, a gente tem enfrentado uma grande dificuldade, os executivos têm enfrentado uma grande dificuldade, mesmo não tendo sido objeto ali, ou sujeitos diretamente dos atos lesivos, né? Então, por exemplo, a gente tem um caso de um diretor que entrou numa companhia, semana seguinte foi objeto de uma busca e apreensão, mesmo assim não conseguiu cobertura na apólice de D&O por conta exatamente de uma delação que havia sido feita por um dos executivos objeto aí, que aí sim sujeito do ato lesivo, e que por sua vez prejudicou a cobertura como um todo dos executivos da empresa. Então, esse tipo de situação mostra que situações de ato lesivo, esse tipo de exemplo mostra que as situações de atos lesivos são situações que realmente tendem a ter aí uma complexidade muito grande e uma dificuldade muito grande de cobertura nos seguros de D&O e nos próprios contratos de indenidade. Tema de privacidade, né, os riscos relacionados à privacidade também geram aí uma potencial nova vertente de responsabilidade para os executivos. E aí é importante dizer que a LGPD ela não traz em si um direcionamento para as pessoas físicas, né, mas sim administradores das empresas, né, mas sim para os controladores e operadores de dados pessoais. E, obviamente, que esse exercício, né, o exercício dessa atividade de manipulação, de operação, né, e controle de dados pessoais, ela não vai gerar, pela LGPD, uma responsabilidade pessoal do administrador, a princípio, mas se o administrador, né, por sua vez, não conseguir tomar ou comprovar que ele, por exemplo, não desenvolveu todas as suas atividades com vistas a criar uma boa prática de tratamento de dados dentro da empresa, ele, obviamente, pode ser responsabilizado dentro de conceitos gerais aí de responsabilidade do executivo por não ter desenvolvido muito bem ou com diligência, né, como a gente diz, os seus deveres. Riscos societários também, enfim, a esfera societária é outra esfera que gera questionamentos ou potenciais preocupações para executivos, né? Aqui é importante dizer que as apólices, via de regra, cobrem o famoso dever de diligência, então, na medida em que o executivo comprova que atuou com diligência, a apólice de seguro ela vai, o executivo vai conseguir ter amparo de proteção patrimonial nas apólices de D&O, mas quando a gente fala eventualmente de uma quebra do dever de lealdade do executivo, então, por exemplo, uma situação em que o executivo objetivou, teve ali determinado ato, o evento, e ele objetivou um lucro próprio, né, um benefício próprio ou de terceiro com o qual ele estivesse em conluio, essa situação, por exemplo, ela não vai ter cobertura
no seguro D&O, mas para diligência, né, para o dever de diligência em geral, o seguro D&O, via de regra, cobre. E aqui é muito importante dizer, e a gente tem visto, como comentado pela Luciane no começo, a gente tem visto cada vez mais ações ou demandas propostas por acionistas contra os executivos. E aí entra exatamente essa discussão muito importante acerca de dever de diligência, dever de lealdade, e aí o dever de diligência, obviamente, como disse, vai estar a princípio coberto, o dever de lealdade, se ele, obviamente, teve alguma atuação objetivando aí tirar um benefício próprio, ele certamente não vai conseguir essa cobertura no seguro. Riscos regulatórios, por sua vez, eles são riscos relacionados especificamente a determinadas indústrias reguladas, né? Então, aqui a gente pode citar como exemplo os bancos, que estão sujeitos a uma determinada moldura legislativa e regulatória específica. Então, muito comum, por exemplo, de executivos de bancos, eventualmente até, e principalmente os CFOs, né, serem questionados pelo Banco Central ou, enfim, fazerem parte ali de processos sancionadores, administrativos sancionadores por parte do Banco Central em questões regulatórias. Então, esses casos, obviamente, também, a princípio, que geram riscos específicos dessas indústrias, podem ser cobertos pelos seguros D&O, com alguns cuidados, né, porque a cobertura ela tem que ser contratada de maneira adequada, mas o fato é que esse é um tipo de risco que pode existir também em indústrias reguladas para os executivos. Riscos concorrenciais, e aqui lembrando, né, eu acho que concorrenciais são claros aqui os aspectos, né, enfim, uma eventual aí combinação de negócios entre empresas, né, quer dizer, os executivos de determinada empresa entram em conluio para, obviamente, diminuir aí a concorrência em determinada licitação, então em determinada situação. Esse tipo de situação ela pode gerar riscos, e aí, de novo, não especificamente daquele executivo que participa da atuação, mas daquela atuação em conluio, né, contra a concorrência, mas também para o restante dos executivos que não teriam controle da situação. Lembrando, por exemplo, que em casos de leniência, né, e são muito comuns as situações de leniência no CAD, que é a autoridade concorrencial, esse tipo de processo, né, de leniência, ele não encontra cobertura, né, o acordo de leniência não encontra cobertura nas apólices de D&O, exatamente porque na leniência o executivo precisa admitir, confessar, né, e admitir a prática ilícita. Então, essa é uma situação que a gente vê, uma dúvida, né, também que a gente vê bastante comum, e obviamente quando, como eu disse, né, não especificamente a pessoa que pratica o ato lesivo concorrencial, né, o ato ilícito concorrencial, mas aquele executivo que indiretamente acaba sendo envolvido numa investigação desse tipo, ele fica obviamente bastante preocupado, porque se ele eventualmente ele pode eventualmente não ter a cobertura e a proteção patrimonial do seu patrimônio que ele espera pela apólice. Riscos ambientais também são riscos bastante comuns que a gente vê, óbvio que muito mais para as indústrias, né? Enfim, aqueles que estão mais diretamente ligados a questões ambientais, né, questões de contaminação. A gente vê casos relacionados aí à atuação pelo Ministério Público, também objetivando trazer ali uma responsabilização das pessoas físicas envolvidas, e muitas vezes, em casos de contaminação, você tem os administradores do passado e os administradores do presente. O administrador de presente não foi, digamos assim, diretamente envolvido na questão da contaminação, mas por uma razão ou por outra ele se vê envolvido numa atuação ali, numa discussão com o Ministério Público, por exemplo, sobre questões ambientais. Questões consumeristas também, no sentido de, enfim, a empresa tem que colocar no mercado
produtos e serviços adequados, sob pena de, eventualmente, se não o fizer, haver ali uma desconsideração da personalidade jurídica da companhia, e aí, mais uma vez, o administrador poder vir a responder ou no âmbito dessa situação. Questões cíveis, né, que envolvem aí também e por fim, né, as questões cíveis que envolvem também riscos de desconsideração da personalidade jurídica por abuso de poder, por abuso de exercício do objeto social da companhia. Então, normalmente, quando o executivo atua em excesso de mandato, por exemplo, então isso pode gerar uma responsabilização pessoal. E, de novo, a gente, olhando sob uma perspectiva de quem não comete esses atos, mas sim indiretamente se vê envolvido nesse tipo de situação, você tem ali uma preocupação muito grande. Esses aqui são apenas exemplos de riscos que podem surgir no desenvolvimento das atividades pelos executivos, e nessas horas que o D&O e o contrato de indeniidade acabam sendo extremamente importantes, porque, obviamente, nessas situações, as medidas de prevenção, como a Camila muito bem colocou no começo, elas já não atuaram, e aí você tem que olhar realmente para o D&O e para o contrato de indeniidade. Então, eu acho que, sem querer assustar ninguém, essas eram as minhas considerações, e muito focadas, né, no despertar e no alertar para os executivos exatamente dessa miríade de riscos aos quais eles estão sujeitos, e que, por isso, se utilizar dos mecanismos, das melhores práticas de mitigação desses riscos, para mitigação desses riscos, e, eventualmente, se utilizar dos mecanismos de proteção patrimonial quando eles eventualmente se concretizam, é algo absolutamente fundamental nos dias de hoje. Então, Eduardo, muito obrigada pela explanação. Realmente chega a ser um pouco assustador, mas há jeito. Mas, Luciana, e quando isso acontece? Porque aí são os riscos, né? E quando um risco desse acontece, aí conta para nós o que a gente faz. Muito bem, Lu, o que a gente faz, né? Porque eu acho que a gente fez até aqui uma jornada muito bacana, né? Começando, né, pelas apresentações, pela importância do Instituto, e até pelo um tema que você trouxe, Luciane, que é a sinistralidade, que se espera de sinistralidade, né, em termos de reclamação, né, para o seguro do D&O, que é um reflexo das reclamações que a gente tem no mercado de seguros, né? E a gente fez uma bela jornada aqui, você trazendo o tema super atual, que são quantos gestores podem ser demandados agora de decisões na pandemia, né? Então, é um assunto que está muito em discussão sobre o mercado de seguros mundial. Há uma expectativa de que a sinistralidade de D&O ela vai ser muito grande por conta desse tema específico, além de todos os outros que já cercam. A Camila trouxe um assunto extremamente importante, que são justamente todas as ferramentas de mitigação para justamente a boa gestão, a boa governança, né? Por mais que se contrate uma pólice de seguros, ninguém quer usar, quer sim ter boas práticas, quer ter boas condutas, ter boa governança sobre as atividades da sua empresa. E junto com o Eduardo, eu não quero assustar ninguém, porque atuando na área de sinistros, o pessoal brinca sempre que vem uma nuvenzinha preta na nossa cabeça por onde a gente passa, mas é porque a gente vê a situação final, a gente vê muitas vezes as discussões, né? Então fica parecendo que tudo é discussão, e não é, né? O seguro do D&O, ele é um instrumento extremamente importante, justamente com uma parte de mitigação do risco financeiro do executivo, né? Esse é o grande objetivo dele. Mas você realmente transfere parte do risco da seguradora. Aquele papel que você contrata, aquelas cláusulas, aquele monte de páginas que você contrata com a seguradora, na verdade, ele tem condições e termos extremamente importantes, que a seguradora vai falar o que ela cobre, o que ela não cobre. E muitas das vezes a gente não tem a consciência, ou até o instrumento, ele não é um instrumento muito fácil de leitura e compreensão, para você saber exatamente onde começa o risco, termina o risco, que você está transferindo para a seguradora.
Então, né, o que fazer? Sem dúvida nenhuma, o seguro de GNOU é sim um importante instrumento para mitigação. Mas o que o executivo, né, aquele que é o principal que está sendo ali coberto na pólice de seguros de GNOU, ele precisa saber? Ele precisa conhecer todos os riscos regulatórios legislativos a que ele está exposto. E aí foi muito bom, doutor Eduardo, que você trouxe um leque muito completo sobre todos os riscos que a maioria dos executivos eles estão envolvidos, dependendo da indústria, da empresa que você atua. Né? Então, é primeiramente ter esse conhecimento. E o que a gente tem muitas das vezes? A gente tem executivos sendo convidados e sendo chamados para trabalhar em outras empresas, né? E a doutora Camila também trouxe aqui o quanto o seguro de GNOU é um instrumento extremamente importante como um atrativo de talentos dentro das empresas. Mas quando você está chegando numa empresa, você sabe exatamente todo o passado dela? Não sabe, você não estava sentado ali na cadeira, você não estava ali para tomar as decisões exatamente, você não tem noção de tudo que estava acontecendo dentro daquela empresa. Por isso que o seguro, você pode estar sendo envolvido numa demanda, numa reclamação de atos, decisões que muitas vezes você nem estava na empresa, aconteceu antes de você, e você está ali respondendo. Ou você sai da empresa e alguns anos depois você ainda recebe alguma reclamação de algum momento que você esteve atuando dentro da empresa e teve algum ato de gestão. Só a gente lembrar aí que direito tributário tem prescrição de 5 anos, a gente não vai aqui falar de prescrições, que é um tema extremamente vasto, na maioria das vezes muito polêmico, mas você tem uma cauda longa, né, de prescrição, de reclamações que você pode receber ao longo do tempo. Então, o que o executivo precisa saber? Quem contrata a pólice de seguros é a empresa. Existe sim uma possibilidade, existe sim muito uma discussão no mercado segurador da possibilidade de existir a contratação da pólice de GNOU pela pessoa física. Mas, de verdade, eu não tenho conhecimento de comercialização de nenhuma das apólices, ficou muito mais num campo de possibilidades do que de realmente uma comercialização no mercado. Então, quem contrata é a empresa. Então, um dos executivos da empresa fica responsável pela aproximação com a corretora de seguros, com a seguradora, pelo fornecimento de informações para a contratação. E aí vem uma história super importante, que é o que a doutora Camila trouxe aqui muito como as boas práticas. Quais são as boas práticas que a empresa tem já como gestão? Isso é importante na hora da contratação da pólice, mas muitas informações são dadas. Então, assim, num questionário para contratação, uma das perguntas é: tem conhecimento de alguma reclamação contra a empresa? Tem conhecimento de alguma reclamação contra algum dos executivos da empresa? Muitas vezes a pessoa que está ali respondendo, talvez acha que não, mas não pergunta. E essa informação do acho que não pode sim dar um reflexo na hora do sinistro, se um processo e uma responsabilidade contra a empresa ela já existia. Então, né, não querendo trazer aqui uma insegurança, mas o executivo da empresa, ele está, não muitas das vezes, participando da contratação do seguro, é a empresa que está contratando para ele. É importante que o executivo da empresa participe também, né, pergunte como é que está sendo preenchidos os questionários, que esse assunto seja trazido, né, nas reuniões de diretoria, que seja um assunto importante de tratativa, porque senão depois a gente tem uma expectativa frustrada de cobertura, né, se acontece uma reclamação. Então, a pólice de seguros, ela não é fácil, ela tem termos e condições extremamente, que a gente brinca até que chama-se de segurez, né? E a pólice do GNOU, ela está cheia de termos e condições. Muitas vezes, quando você pega uma pólice de seguros, você vai lá nas exclusões para saber o que ela não cobre. No GNOU, você tem que ir nas exclusões e também nas definições, porque ele vai falar o que é uma reclamação tributária. O que tem de cobertura numa reclamação tributária? Eu já me adianto aqui, enquanto a gente estava aqui tendo os outros painéis, eu vi uma pergunta aqui do Q&A, perguntando até que nível que desce a cobertura do GNOU dentro da empresa. Então, quem é segurado? Até isso as apólices trazem como definição. Segurado é o gestor ou administrador da empresa. Segurado é todos os empregados da empresa. Então, depende, é outro tema extremamente importante. Cada apólice é única, possui termos e condições que devem ser analisados caso a caso. Não necessariamente porque uma seguradora X comercializa
a apólice de seguros determina que segurado é todo e qualquer executivo da empresa, que ela não tem um outro produto que ela fala que segurado é todo e qualquer funcionário da empresa. E só para vocês terem ideia do quanto isso é importante, trazendo aqui como exemplo, um dos riscos que o Dr. Eduardo trouxe são as questões ambientais. Então, contando aqui um pouco da experiência, nós já recebemos uma reclamação em que quem estava sendo demandado no processo administrativo e tudo mais, eram diversos processos investigatórios também, era o engenheiro da empresa. Então, ele não tinha nenhum funcionário, ele não tinha nenhuma gestão, mas ele era engenheiro. E houve um problema ambiental, e quando houve a autuação, quem foi autuado foi ele, o engenheiro, porque ele era o engenheiro que respondia pela empresa. Quando a gente olhava os termos e condições da apólice, ele pedia como definição de segurado que fosse o gestor, com atos de decisão pela empresa, né? Tivesse toda aquela situação em que a pessoa teria o caráter ali de executivo mesmo, sentando no board da companhia. Mas ele era só um engenheiro, e era ele que estava respondendo criminalmente sobre todas as responsabilidades ambientais, que estava precisando contratar um advogado naquele momento, por uma situação que aconteceu ali. Então, acho que esse exemplo, e a pergunta também foi super importante, para a gente poder entender o quanto é importante ler o documento. Né? A gente, quando vai ali, coberturas para situações em que o segurado tem uma condenação solidária com a empresa. E se for uma condenação subsidiária, não vai ter cobertura? Então, muitas das vezes, a gente vê os segurados, né? Existem corretoras grandes, corretores que têm estruturas para poder atender e explicar as condições, os termos na hora da contratação, mas algumas vezes não. E você entra muito, além do segurez, o juridiquês, o quanto que isso pode implicar no dia a dia. São situações pequenas, mas que trazem toda uma diferença no momento processual. Então, muitos se suportam nos escritórios de advocacia também para fazer a leitura da apólice e trazer ali quais são os riscos que eu estou exposto, quais que eu não tenho cobertura, onde eu poderia negociar mais com a seguradora. Então, são escritórios de advocacia, os corretores, são pessoas importantes também para suportar ali o executivo no momento da contratação da apólice. Outra coisa que é interessante, que o limite contratado na apólice, ele não é para cada um dos segurados. Então, se você tem 10 executivos na empresa e os 10 foram demandados numa investigação, numa reclamação, o capital segurado é um único para ser dividido por todos. Então, se você contrata um limite baixo, pode ser que ele não seja suficiente para uma defesa de todos os executivos. Né? Ou você não tem ali o parâmetro, cada executivo pode, estrategicamente, querer o seu advogado. E cada advogado vai cobrar o seu valor. Então, você pode ter um limite, sei lá, de R$1 milhão, sendo que um só advogado está cobrando isso para poder fazer a defesa. E os outros segurados, outros executivos também que estão demandados. Então, é outro assunto que se tem que tomar cuidado na contratação. Qual é o limite do capital segurado que você está contratando? E você tem no seguro do D&O uns termos técnicos muito específicos, né? A começar que a modalidade da apólice não é uma modalidade à base de ocorrência. O que é uma base de ocorrência? Dou sempre um exemplo muito fácil que todo mundo consegue compreender. Bati o carro. Quando foi? Hoje, dia 20 de abril. Então, você tem a data por ocorrência. A apólice de D&O, geralmente, ela é uma apólice de reclamação. O que significa isso? A ocorrência é importante? Sim, a gente vai entrar em vários termos que não é possível a gente tratar todos os termos que envolvem. Mas a seguradora, ela vai primeiramente perguntar quando é que você recebeu primeiramente a reclamação. Então, hoje o executivo pode estar recebendo uma citação, uma reclamação, uma intimação, mas de fatos que ocorreram lá atrás.
Então, o que importa para a seguradora, qual é a apólice que você vai estar acionando hoje, é a de reclamação. Tem outras regras também, e como eu disse aqui, o assunto é bastante extenso, muito técnico, mas é importante conhecer no momento da contratação, porque você precisa entender como é que funciona o mecanismo e, principalmente, comunicar de imediato para a seguradora expectativas e reclamações. Também são outras situações extremamente importantes para você não perder o direito de reclamar uma cobertura. Não passar do prazo de prescrição, né? Exatamente. E a atenção com prazo de prescrição, que é um ano, né? Então, a pessoa precisa ter atenção. Luciana, tem uma pergunta aqui específica que eu acho que é direto para você. Se o dia não funciona por atos políticos do executivo, por exemplo, não reajustar preços para atender vontades políticas do acionista controlador. Acho que isso é uma indireta lá para a Petrobras e o nosso presidente. Mas, pensando numa situação assim, haveria cobertura? O que você acha? Se a gente estiver falando de algum ato Eduardo também. Essa é exatamente aquela situação que eu falei, né, em que o executivo ele está fora do controle. E essas são as situações mais difíceis, realmente, porque o executivo ele se vê numa situação que potencialmente pode implicar a sua responsabilização, sendo que ele não participou do respectivo ato, né? E aí depende muito da cobertura do D&O, né? A Luciana também pode me complementar, mas vai acabar a situação vai acabar tendo que ser decidida na leitura específica da apólice, porque em determinadas circunstâncias eu acho que você não vai conseguir essa cobertura, mas em outras eu acho que seria possível sim, exatamente nesse conceito de que, bom, eu me vi numa situação onde eu fui processado, por exemplo, por ter adotado determinada prática, mas eu, por exemplo, não conseguirei meu voto, né? E aí é muito comum em companhias abertas, né? Até mais do que companhias abertas e fechadas também, cada vez mais comum, você ter, por exemplo, uma voz dissidente na diretoria ou uma voz dissidente no conselho, e aí aquela pessoa, aquele executivo fazer a consignação de voto exatamente para demonstrar que ele atuou de uma determinada maneira, né? Ele manifestou o seu entendimento de uma determinada maneira ali para se proteger de uma potencial responsabilização, né? Então, eu acho que vai depender muito da situação fática, como eu disse, de se aquela pessoa atuou com uma determinada diligência ou com uma determinada visão e obviamente, com a leitura da apólice, né? Perfeito. Exato. Nós temos uma outra pergunta aqui, que eu acredito que, Luciana, já pegando aqui o gancho, né, da sua explanação, desculpe, eu me perdi aqui, a questão da LGPD. A LGPD pode proteger mais o acionista ou pode expô-lo mais ao risco? Aqui, como a LGPD pode contribuir com o aumento de acionamentos judiciais. Então, ao mesmo tempo que a LGPD pretende proteger, né, a empresa e a divulgação de dados, ela pode também expor o executivo, né, os gestores, né, da empresa a um maior risco de ser acionado e de repente necessitar de um seguro? A LGPD, até comentar um pouco antes da Luciane, a LGPD, como eu mencionei, ela não traz uma moldura, um arcabouço legal para penalização do executivo, né? O que eu quero dizer? Que se eventualmente você tem uma prática ou uma ocorrência, né, de violação de dados pessoais, de privacidade, quem é penalizado, e aí entendendo o operador e controlador como uma pessoa jurídica, é aquela pessoa jurídica, não a pessoa física. E eu estou fazendo essa ressalva porque o operador ou controlador pode ser pessoa física, aí você penaliza a pessoa física. Mas, olhando num conceito de operador, controlador, pessoa jurídica, a LGPD, ela penaliza a pessoa jurídica e não a pessoa física. Agora, se a pessoa física não fez o dever de casa, né, de
no sentido de, aí, o DPO é o principal envolvido nisso, e aí potencialmente a pessoa, né, o executivo com um risco maior neste caso, né, num caso aí de violação de privacidade, aí sim, se ele não conseguir comprovar numa determinada discussão, demanda aí judicial, que ele adotou os procedimentos, que ele incentivou a companhia a adotar os procedimentos de compliance, né, de conformidade à LGPD, né, de cumprimento à LGPD, aí sim ele vai poder ser responsabilizado, mas, de novo, não com base na LGPD, mas com base no seu dever legal aí de diligência do administrador. E aí, Luciana, você pode fazer o comentário aí sobre a cobertura da apólice também, que eu já sei a resposta, né? Mas enfim. Pois é. É um tema extremamente polêmico e recentemente nós tivemos um cliente com reclamação de cyber, e antes de falar de cyber, ele queria saber exatamente, ele queria que a gente desse o suporte para eles e quais os órgãos que ele deveria comunicar o vazamento de dados. Ele estava muito preocupado com isso, porque é uma das situações que os executivos hoje estão envolvidos também, né? Então, assim, o recado é o mesmo, doutor Eduardo, tem que olhar as condições da apólice, o que foi contratado e quais são as suas exclusões, né? A gente não pode sair aqui falando que tem cobertura ou não tem cobertura, porque justamente a gente tem que olhar ali quais são os termos e as condições. Mas, com certeza, a LGPD é um assunto bastante importante nesse momento, pelo momento de pandemia que nós estamos vivendo e a maior exposição, né, de dados, informações e a possibilidade de vazamentos também. E eu só complementaria, né, Luciana, que o mercado segurador está caminhando para não dar cobertura, ou não ter cobertura, e aí esquecendo especificamente um evento, né, de risco para o executivo, não dar a cobertura de privacidade nas apólices de D&O, mas sim dar esta cobertura nas apólices de cyber, né? Então essa tem sido uma tendência que a gente tem visto no mercado segurador. Então é super importante também o executivo estar atento para, se hoje a apólice dele de D&O cobre, porque pode ser que numa renovação aí ainda este ano ou ano que vem esta cobertura, por exemplo, não mais exista, porque o mercado tem caminhado para essa linha de não dar cobertura no D&O para eventos de privacidade. Isso mesmo. É mesmo porque as empresas têm sido penalizadas, né? No próprio, acho que foi em setembro do ano passado que entrou em vigor a LGPD, e foi em setembro que a Cyrela foi condenada por uso indevido de dados, né? Então, acho que foi a primeira condenação do LGPD 10 dias depois que a lei entrou em vigor. Certamente isso traz uma preocupação sim para os administradores, porque você pode ser solidário, né? Não sei como colocar isso em termos jurídicos, mas é fácil você dar esse pulo, né? E dizer que a empresa não tinha os mecanismos de proteção porque os administradores não fizeram o seu trabalho de casa. Existe um risco, então, né? Tem um risco aí associado. Tem um risco aí de D&O e ainda a perda de dados, né? O outro risco que aí seria coberto pelo cyber, que aí é uma história, né? Para uma outra conversa que está muito, muito legal aqui. Eu acho que nosso tempo, infelizmente, está acabando. Sobra aqui um tempinho para uma última pergunta para a Camila. Como vê hoje na Eletrobras o impacto financeiro nas empresas quanto a riscos cibernéticos? Acho que é para fechar esse assunto. A gente teve recentemente, a gente fez até a divulgação ao mercado, um ataque cibernético na nossa empresa nuclear, né, na eletronuclear. Foi um ataque, foi um ransomware, né, que o hacker coloca um sequestrador de dados, por assim dizer, e aí ele cobra um resgate. Eu achei muito curioso o camarada vir pedir um resgate para uma empresa pública, a gente não consegue pagar nada sem licitar, né? Então, como é que ia conseguir pagar numa situação dessa um resgate? De qualquer maneira, obviamente, a gente não fez pagamento nenhum, mesmo porque a gente tinha mecanismos de captura, né, de identificação de ataques e de mitigação. Então, a gente conseguiu isolar aquele ransomware para somente como servidores administrativos, então não chegou nem perto da operação da usina em si, e a gente conseguiu, de certa maneira, neutralizar
o vírus, o ataque, sem precisar fazer nenhum pagamento. E é óbvio que, nesse momento, a gente foi bastante transparente, a gente divulgou isso ao mercado, a gente divulgou isso para os órgãos policiais envolvidos, porque você precisa dar o disclaimer para que eles descubram, né, e tentem capturar o hacker que fez essa tentativa. E aí, evidentemente, a gente, inclusive, se reuniu com empresas que fazem as nossas análises de risco, né, as classificações de risco de mercado, e para justamente explicar o que aconteceu de forma geral, mas a gente não teve nenhum impacto, a não ser o valor mesmo envolvido no acionamento de todo o plano de contingência, o dia, a gente teve um dia, né, onde que você parou basicamente o seu faturamento, você parou a sua operação, né, sua operação administrativa, não a operação da usina. Eu diria que o impacto financeiro, neste caso nosso da eletronuclear, foi limitado a isso, a você, né, represar uma série de atividades e tempo e dinheiro, né? O sistema ficou fora, quando voltou a gente teve que correr atrás do prejuízo, mas a gente não teve nenhum outro tipo de prejuízo derivado desse ataque. Mas por quê? Porque a gente tem todos os mecanismos de proteção, tem um centro de monitoramento cibernético que acompanha isso de maneira bastante, como é que fala, assertiva, né? Agora, fato é, se a gente não tivesse isso, se tivessem, de fato, sequestrado e usado os dados, né, porque a gente conseguiu neutralizar o roubo das informações, né, eles não chegaram a roubar as informações, mas, numa pior das hipóteses, se tivesse roubado, usado de forma indevida, eventualmente a gente teria, sim, prejuízo, teria risco, poderia ser questionado e acionado judicialmente para amparar, enfim, as pessoas físicas que foram prejudicadas pelo vazamento, né? Então, e aí, na sequência, os gestores também serem responsabilizados. E aí, exatamente, aí você tem o escalonamento para dentro de casa, né? É isso mesmo. Resumindo, muito importante, assim, a audiência, né, todos os que estão nos acompanharam até aqui, ter, assim, claro que seguro, né, eu sou Risk Manager quase 30 anos, já vi comentário assim, tem seguro. Aí, tem seguro. Não, olha, seguro é um contrato com cláusulas, com direitos, obrigações de ambas as partes. Então, independente de qual seguro, você precisa estar ciente do que você está adquirindo, do que você está comprando, o que cobre, para que situação, para que evento. Existe uma miríade de coberturas diferentes, seguros diferentes, com aplicações diferentes. Então, nossa recomendação sempre é que os gestores, né, não confiem simplesmente nessa ideia que tem seguro. Olha o que você tem a pólice, como a Luciana muito bem falou, examine o que você tem de cobertura. Se a cobertura não é suficiente, procure seu corretor para ajustar ou contratar um outro produto que seja mais adequado para a sua operação, para o seu risco. Eu quero aqui imensamente agradecer a participação da Camila, da Luciana e do Eduardo. Suas aqui contribuições foram brilhantes. Muito obrigada. Acho que a gente teria assunto aqui para fazer uma semana assim de um seminário, né, só sobre isso. É um assunto muito rico, muito bacana. E espero, né, encontrar aqui todos os que estão participando aqui conosco num próximo evento, né, do IBEF, estaremos aqui. Eu gostaria de encerrar passando a palavra para o Maurício e desejar uma boa noite a todos. Obrigado, Luciane, parabéns aí a todos vocês pelo evento. É um tema que vem amadurecendo muito no Brasil, é bastante complexo também, eu acho que deu para sentir um pouco disso durante a apresentação de vocês, uma gama de riscos extremamente ampla, e com certeza é um seguro que só vai funcionar se todos nós, administradores, atuarmos com zelo, com diligência e com ética. Então, é um seguro que combina com isso, casa com isso. Acho que a Camila foi muito feliz quando ela falou das medidas de prevenção, de governança, que tem a ver com isso. Eu quero também fazer meu agradecimento a cada um de vocês, Camila, Eduardo, Luciana, pelas considerações, ponderações, pelas perguntas que vocês responderam.
Agradecer a você, Luciane, pela moderação e no nome do Vicente, agradecer também a todos os membros do Comitê de Compliance e Risco por tornar possível mais um evento do IBF. Também quero agradecer a nossa organização, Jucimara, a Jocasta, a Irma, e evidentemente a todos os nossos patrocinadores e nosso parceiro de mídia. E claro, mais importante do que tudo, a todos vocês participantes que nos acompanharam até agora, até esse momento. E deixar aqui meu convite final para que participem dos nossos próximos eventos. O IBF está de portas abertas, esses eventos eles têm acontecido sempre às 18h30, com essa duração de 1h30, e também aqueles que se interessarem e quiserem tornarem-se nosso associado no IBF e poder não só participar desse evento, mas de tantas outras possibilidades, fica também o nosso convite e a nossa porta aberta. Mais uma vez, muito obrigado a todos e tenham uma boa noite.